Você já parou para pensar quanto poder seus pensamentos têm sobre cada decisão que você toma? Talvez você já tenha se visto repetindo padrões negativos, desejando uma mudança profunda e real em sua vida, mas sem saber por onde começar. A verdade é que todos nós ansiamos por uma transformação, algo que nos leve a viver com liberdade e propósito. E foi exatamente isso que Jesus nos ensinou: mudar nossa mente para alinhá-la à vontade de Deus. Nesta jornada, descobriremos como a Bíblia explica o processo de renovação da nossa forma de pensar, como nos livrar do que nos aprisiona e nos vestir com a mentalidade de Cristo. Veremos a importância da Palavra de Deus, o poder do Espírito Santo para nos guiar e como a humildade e o serviço fazem a diferença em um mundo cheio de egoísmo. Além disso, aprenderemos a vencer pensamentos negativos, a nos firmar na oração, a discernir a vontade divina e, acima de tudo, a obedecer e perdoar como autênticas provas de uma mente transformada. Se dentro de você há um desejo de crescer espiritualmente e agradar a Deus de uma maneira mais profunda, esta mensagem é para você. Antes de começar, quero convidá-lo a declarar em voz alta: Senhor, renova minha mente para viver conforme a Tua perfeita vontade e torna-me sensível à Tua voz em cada passo que eu der. Que esta oração seja seu primeiro passo rumo a uma vida de verdadeira transformação e plenitude em Deus. Prepare-se para descobrir como Jesus pode revolucionar sua maneira de pensar e guiá-lo à boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Número 1. Renovação do entendimento. Às vezes nos encontramos presos em um ciclo de pensamentos que parecem não nos deixar avançar. Nos invadem as preocupações, a constante comparação com os outros e uma voz interna que, em vez de nos encorajar, nos desanima. Essa sensação de estar caminhando em círculos pode nos levar a perguntar se há uma saída, se é possível experimentar uma transformação real que vá além de simples mudanças externas. E é exatamente aí que entra em cena o ensino de Romanos 12:2, que nos convida a não nos amoldarmos aos padrões deste mundo, mas a permitir que Deus renove nossa mente. Quando falamos em não nos amoldarmos ao mundo, não estamos nos referindo a nos desconectarmos da realidade ou a viver em uma bolha isolada. Trata-se de resistir à tendência de adotar os valores e prioridades que nos afastam da vontade de Deus. A cultura em que vivemos promove mensagens como consiga mais, seja o melhor ou faça o que for necessário para vencer. São mensagens sutis que podem moldar nossos pensamentos e fazer-nos acreditar que o sucesso se mede apenas em termos de conquistas materiais. Porém, ao lermos a palavra, descobrimos que o verdadeiro sucesso vem de viver em sintonia com os propósitos de Deus, alinhando nosso coração com o dele. Romanos nos impulsiona a experimentar uma transformação interna através da renovação da nossa mente. E isso nos leva a Efésios 4:23, que enfatiza a importância de sermos renovados na atitude da nossa mente. Essa renovação não acontece de um dia para o outro, nem é fruto da nossa força de vontade. É o Espírito Santo quem opera no mais profundo do nosso ser, permitindo-nos ver além das nossas limitações e nos dando a perspectiva de Deus para a nossa vida diária. É fascinante observar como, quando nossa mente começa a mudar, nossas decisões também mudam, nossas reações se transformam e até a forma como enfrentamos os desafios do cotidiano muda. Imagine que você tenha uma situação com um colega de trabalho que te irrita constantemente. O mundo diria para enfrentá-lo com dureza, se impor com orgulho ou simplesmente ignorá-lo para não perder tempo. Mas uma mente renovada leva você a enxergar esse conflito com os olhos da graça, a reconhecer que essa pessoa também tem suas lutas e a responder com bondade e compreensão.
Embora essa atitude possa parecer fraqueza aos olhos da cultura atual, ela reflete a força do caráter de Cristo, que nos ensinou a amar até aqueles que nos ofendem. Essa mudança de perspectiva, essa maneira diferente de interpretar as relações e situações, acontece somente quando permitimos que Deus transforme nossos pensamentos. Nesse processo de transformação, descobrimos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, algo que em teoria soa maravilhoso, mas que às vezes nos custa crer quando estamos em meio a provas ou incertezas. No entanto, à medida que nossa mente se alinha mais com a verdade bíblica, podemos ver que Deus não nos deixa sozinhos em momentos críticos. Ele deseja nos guiar, e embora nem sempre compreendamos todos os detalhes, sua vontade sempre aponta para o nosso crescimento e para vivermos uma vida plena. Renovar nossa mente não significa fugir das responsabilidades ou dos problemas diários, mas enfrentá-los com a convicção de que Deus está ao nosso lado. Essa confiança se fortalece na leitura da Bíblia, na oração e na comunhão com outros crentes que compartilham da mesma fé. Jesus mesmo ilustrou a necessidade de uma transformação radical de pensamento no Sermão da Montanha, quando convidou seus ouvintes a ver a vida de forma diferente, bendizer aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem, dar a outra face, buscar o reino de Deus acima de tudo. Suas palavras continuam ressoando com força até hoje, nos lembrando que seguir a Cristo não se trata apenas de comportamentos externos, mas de uma transformação interior profunda. Quando permitimos que Ele opere na nossa forma de pensar, nossas metas e prioridades se reorganizam e então podemos comprovar por nós mesmos que, de fato, a vontade de Deus é a melhor opção que podemos escolher. O mais belo de tudo é que esse processo de renovação mental não depende apenas do que podemos fazer. É o Espírito Santo quem nos guia, nos consola e nos lembra as palavras de Jesus a cada passo. Por isso, vale a pena parar e refletir sobre as áreas da nossa vida onde precisamos deixar de nos conformar com o mundo e abraçar a mente de Cristo. Essa é a nossa oportunidade hoje. Deixar de nos ajustar a padrões que nos aprisionam e nos abrir para a obra transformadora de Deus. E nesse ato de entrega, descobrimos a liberdade, a paz e a direção que tanto ansiamos, experimentando na carne a plenitude de uma vida guiada pela boa, agradável e perfeita vontade do nosso Pai. Número 2. Despojando-nos da velha mentalidade. Você já sentiu que está carregando algo que não te deixa avançar? Como se estivesse usando uma roupa velha, desconfortável, suja, que não tem mais lugar na sua vida. Agora pense em como você se sentiria se, em vez disso, pudesse vestir algo novo, limpo, que refletisse quem você é realmente em Cristo. Essa é a ideia por trás de Efésios 4:22, onde Paulo nos diz que devemos nos despir da velha natureza, aquela que está corrompida pelos desejos enganosos. É como se Deus estivesse dizendo: já não viva mais com isso. É hora de deixar para trás e se vestir de algo muito melhor. A velha natureza não é outra coisa senão aquela mentalidade que formamos ao longo da nossa vida antes de conhecer a Deus. É essa forma de pensar que gira em torno de nós mesmos, buscando satisfazer desejos que no final nos deixam vazios. Pense em quantas vezes caímos em padrões como a autocompaixão, o orgulho ou o ressentimento. Dizemos coisas como "ninguém me entende" ou "por que isso sempre acontece comigo?". Nos concentramos tanto nas nossas próprias feridas que acabamos alimentando um ciclo de dor e negatividade. Mas sabe de uma coisa? Essa mentalidade não precisa te definir. Não precisa ser a sua realidade. Quando Paulo fala dos desejos enganosos, ele se refere àquelas coisas que parecem nos prometer felicidade, mas que no final nos deixam pior do que estávamos. Esses desejos nos dizem que, se conseguirmos ter mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais poder, finalmente estaremos completos.
Mas isso é um engano. O problema com esses desejos é que nunca satisfazem, porque procuram preencher um vazio que só Deus pode preencher. Por isso, Jesus nos ensinou em Mateus 16:24 que se quisermos segui-lo, devemos renunciar a nós mesmos. E isso inclui renunciar aos antigos hábitos de pensamento que nos afastam do seu propósito. Agora bem, despir-se dessa roupa velha não é algo que acontece automaticamente. É uma decisão diária, um ato intencional que fazemos com a ajuda do Espírito Santo. Pense nisso. Se você está acostumado a reagir com raiva quando alguém te ofende, o primeiro passo é reconhecê-lo. Depois você pode escolher responder de maneira diferente, lembrando que Jesus nos chamou a amar até nossos inimigos. É difícil, claro, mas é nesses momentos que Deus trabalha em nós, transformando nossa mente e nos ensinando a viver de acordo com sua vontade. Colossenses 3:9 complementa essa ideia ao nos dizer que não devemos apenas despir a velha natureza, mas também nos vestir da nova. E o que isso significa? Que não basta deixar para trás os pensamentos e atitudes negativas. Também devemos nos encher daquilo que reflete Cristo: amor, paciência, humildade, fé. Essa nova natureza não é algo que construímos por conta própria, mas algo que Deus nos dá e que vai sendo renovado à imagem do nosso Criador. Deixe-me te dar um exemplo prático. Imagine que você está no trabalho e alguém começa a te criticar injustamente. Sua velha natureza provavelmente quer se defender com dureza ou até falar mal dessa pessoa para seus colegas. Mas sua nova natureza, aquela que está sendo formada em Cristo, te convida a responder com graça, a não devolver mal por mal. Em vez de alimentar um conflito, você escolhe a paz. Pode ser que no começo não seja fácil, mas com o tempo, essas pequenas decisões começam a te moldar, a te mudar. A parte mais bonita de tudo isso é que não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo está conosco, nos guiando, fortalecendo nossa vontade e nos lembrando quem somos em Cristo. Ele nos dá sabedoria para identificar esses padrões de pensamento que precisamos deixar para trás e poder para fazer isso. Por isso, quando sentir que está preso em uma mentalidade negativa, pare e ore. Peça a Deus para te ajudar a ver as coisas a partir da sua perspectiva. Que Ele te dê força para se despir do velho e abraçar o novo. Quero te deixar com essa esperança. Não importa há quanto tempo você tenha vivido com essa roupa velha, nunca é tarde para deixá-la para trás. Deus te chama para algo muito melhor. Ele não quer que você viva carregando ressentimentos, medos ou inseguranças. Ele quer que você caminhe em liberdade, renovado, refletindo seu amor e sua graça. Então, da próxima vez que se deparar com uma situação difícil, lembre-se de que você tem a oportunidade de escolher. Você pode seguir o caminho antigo ou pode dizer: hoje me despojo do que já não me serve. Hoje escolho a nova vida que Deus tem para mim. Essa escolha, embora pareça pequena, tem o poder de transformar sua vida e te aproximar cada vez mais do propósito que Ele desenhou para você. Espero que esta tradução esteja alinhada com o que você espera. Número 3. Vestindo a nova mentalidade em Cristo. Você já se experimentou uma roupa que parecia feita especialmente para você? É aquela sensação de conforto, confiança, de saber que algo cai perfeitamente em você. Agora imagine que essa roupa não é algo físico, mas espiritual. É a nova natureza que Deus te oferece por meio de Cristo. Isso é o que Colossenses 3:10 nos ensina. Vocês se vestiram da nova natureza que vai sendo renovada à imagem de seu Criador. Percebe a profundidade disso? Deus não quer apenas melhorar algumas partes de você. Ele quer fazer você completamente novo. A nova natureza em Cristo não é uma melhoria do velho. Não é um retoque. É uma transformação radical. É como se o velho eu
ficasse para trás e você começasse a viver como uma pessoa completamente diferente. Mas como é essa nova natureza? É a capacidade de viver de maneira que reflita o caráter de Deus, amor, bondade, paciência, humildade, e não se trata de fingir ou de se esforçar sozinho, mas de permitir que o Espírito Santo trabalhe em você, moldando-o dia após dia. Quando Paulo fala de renovar-se à imagem de seu Criador, ele nos lembra de que fomos projetados para refletir Deus, mas devido ao pecado, essa imagem foi distorcida. Agora, por meio de Cristo, essa imagem está sendo restaurada. Pense nisso. Cada vez que você escolhe amar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar rancor, servir em vez de buscar ser servido, você está refletindo Jesus. É um processo, sim, mas um processo cheio de propósito, porque a cada passo você está se tornando mais parecido com Cristo. E aqui está a chave. Essa transformação não é algo que fazemos sozinhos. Gálatas 2:22 diz claramente: fui crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa que a sua velha natureza morreu com Cristo na cruz. Você não está mais escravizado àqueles padrões de pensamento que antes o definiam. Agora é Cristo quem vive em você. O amor dele, a graça dele, o poder dele estão disponíveis para você a cada dia. Você não precisa depender da sua própria força, porque é ele quem o capacita a viver essa nova vida. Pense na mentalidade de Jesus. Ele demonstrou um amor incondicional, até mesmo por aqueles que o rejeitaram. Sua humildade era tamanha que lavou os pés de seus discípulos, incluindo Judas, que o trairia. Jesus viveu para servir, e não para ser servido. E em tudo obedeceu ao Pai, mesmo quando isso significou ir para a cruz. Essa é a mentalidade que somos chamados a vestir. Não se trata de pensar menos de nós mesmos, mas de pensar mais nos outros. De buscar agradar a Deus acima das nossas próprias ambições. Mas não se engane, isso não acontece da noite para o dia. Vestir a nova mentalidade em Cristo é um processo contínuo, requer tempo, paciência e, acima de tudo, dependência do Espírito Santo. A cada dia, enfrentamos decisões que nos dão a oportunidade de refletir Cristo ou de voltar aos nossos velhos hábitos. E nesses momentos é crucial lembrar quem somos em Cristo. Não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo que Deus está fazendo em nós agora. Deixe-me contar uma história para ilustrar isso. Imagine alguém que foi profundamente ferido por um amigo próximo. Sua reação inicial pode ser o ressentimento ou até mesmo buscar vingança. Mas ao refletir sobre o que Cristo fez por ele, essa pessoa escolhe perdoar. Não porque seja fácil, mas porque entende que Deus o perdoou primeiro. Essa decisão não transforma apenas sua relação com aquele amigo, mas também sua mente e coração. Cada ato de amor, de perdão, de humildade, nos aproxima mais da imagem do nosso Criador. E aqui está o mais belo. Ao nos vestirmos dessa nova natureza, não somos apenas transformados, mas também impactamos aqueles ao nosso redor. Quando vivemos com a mentalidade de Cristo, nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, veem algo diferente em nós. Eles veem Jesus na nossa forma de falar, de agir, de amar. E isso pode ser o maior testemunho que damos neste mundo. Então, que tal hoje você decidir dar um passo em direção a essa nova mentalidade? Talvez isso signifique perdoar alguém, mostrar compaixão ou simplesmente confiar em Deus no meio de uma situação difícil. Lembre-se, você não faz isso sozinho. Cristo vive em você, o poder dele está em você. E enquanto você continua nesse caminho, ele continuará renovando você, dia após dia, até que você reflita plenamente sua imagem. Esse é o presente da nova natureza. Não apenas uma mudança externa, mas uma transformação profunda e eterna, que começa no coração e se estende a cada área da sua vida. Número 4. A importância da palavra de Deus. Imagine que você está em um lugar completamente desconhecido, sem sinal no seu celular e sem ideia de para onde ir.
A sensação de estar perdido pode ser avassaladora, não é? Agora pense no que significaria ter um mapa claro, uma bússola que o guiasse diretamente ao seu destino. Isso é exatamente o que a palavra de Deus é para a nossa vida. Um guia infalível que nos leva pelo caminho certo, mesmo nos momentos mais escuros. Hebreus 4:12 nos diz algo impressionante sobre a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deixe-me lhe dizer uma coisa, este não é um livro comum, não é uma coleção de histórias antigas ou ensinamentos filosóficos. É a própria voz de Deus nos falando hoje. Ela está viva. E o mais surpreendente é que ela não só tem o poder de nos guiar, mas também de nos transformar desde o mais profundo de nosso ser. A Bíblia tem uma capacidade única. Ela pode penetrar nessas áreas da nossa vida que muitas vezes preferimos ignorar. É como um espelho que não apenas reflete o que está na superfície, mas também mostra o que há dentro de nós. Através de sua palavra, Deus não só nos guia ao arrependimento, mas também nos ajuda a ver as áreas que precisam ser renovadas. Talvez seja um ressentimento que guardamos por anos, um medo que nos paralisa, ou uma atitude que sabemos que não reflete Cristo. A palavra de Deus não só expõe essas coisas, mas também nos dá a força e a direção para mudá-las. Pense nisso. Quantas vezes tomamos decisões baseadas em emoções momentâneas ou conselhos superficiais? Mas quando vamos à Bíblia, encontramos clareza. Salmos 119 nos diz de maneira bela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Em um mundo cheio de escuridão, onde muitas vezes não sabemos qual passo dar, a palavra de Deus é essa luz que nos mostra o caminho certo. Ela nos adverte dos perigos e nos ajuda a caminhar com segurança. Jesus mesmo nos deu um exemplo claro de como usar as Escrituras. Quando foi tentado no deserto, não respondeu com opiniões pessoais nem com emoções. Cada vez que Satanás o atacou, Jesus respondeu com: está escrito. Ele nos mostrou que a palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra as mentiras do inimigo e contra as dúvidas que enfrentamos. Não é só algo que lemos, é algo que usamos ativamente para lutar as nossas batalhas diárias. Mas não basta ler a Bíblia de vez em quando. Devemos estudá-la, meditar nela e deixar que ela transforme a nossa mente. É como se você tivesse uma chave que pode abrir portas para a paz, sabedoria e direção de Deus. Mas, se não a usar, essas portas permanecem fechadas. Como seria a sua vida se você fizesse da palavra de Deus uma prioridade diária? Quais decisões mudariam? Quais batalhas você poderia enfrentar com mais confiança? Deixe-me contar uma história. Conheço alguém que estava passando por um momento muito difícil no seu casamento. Ele se sentia perdido, sem esperança e não sabia o que fazer. Uma noite, ele decidiu abrir sua Bíblia e leu Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo penetrou seu coração. Não apenas mostrou o que ele deveria fazer, mas também lhe deu a força para perdoar e restaurar sua relação. Essa é a transformação que ocorre quando permitimos que a palavra de Deus atue em nossas vidas. Hoje, quero convidá-lo a fazer algo. Estabeleça um tempo diário para ler a Bíblia. Não precisa ser algo complicado. Você pode começar com um livro como os Salmos ou os Evangelhos. Deixe essas palavras vivas e poderosas falarem ao seu coração. Ore antes de ler, pedindo ao Espírito Santo que o guie e revele o que você precisa aprender. Não leia apenas por ler, medite no que está lendo. Pergunte-se: como posso aplicar isso hoje? Lembre-se, a Bíblia não é apenas um livro que consultamos quando estamos com problemas. Ela é nossa bússola constante, nosso mapa nesta jornada da vida.
E o mais lindo é que cada vez que abrimos suas páginas, encontramos Deus nos esperando com uma palavra específica para as nossas necessidades, nossas lutas e nossas perguntas. Não importa onde você esteja no seu caminho, sua palavra está ali para guiá-lo, fortalecê-lo e transformá-lo. Hoje é um bom dia para começar. Pegue sua Bíblia, abra suas páginas e deixe sua luz iluminar o seu caminho. Você não está sozinho neste processo. Deus está com você, falando com você, guiando-o e levando-o ao propósito que Ele desenhou para você. Confie na palavra viva e poderosa de Deus. Número 5. O poder do Espírito Santo. Já usou um GPS para chegar a um lugar totalmente desconhecido? Imagine tentar dirigir sem nenhuma orientação, sem saber por onde ir, sem sinais claros. Seria estressante, não é mesmo? Pois deixe-me te dizer algo. No caminho da fé, na transformação da nossa mente, Deus nos deu algo muito mais confiável do que qualquer GPS. Ele nos deu o Espírito Santo, nosso consolador e guia. É Ele quem nos mostra o caminho certo e nos ajuda a entender o que Deus quer para nós. Em João 14, 26, Jesus fez uma promessa poderosa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pense nisso. Não estamos sozinhos nesta jornada. Temos o Espírito Santo que não apenas nos consola, mas também nos ensina, nos guia e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Não é incrível? Toda vez que você se sentir perdido ou confuso, pode recorrer a Ele para encontrar direção e paz. O termo consolador em grego é paráclito, que significa alguém que caminha ao seu lado para te ajudar, te fortalecer e te consolar. O Espírito Santo não está distante, ele está com você o tempo todo. Quando você está passando por momentos de dificuldade, ele está lá para te dar consolo. Já sentiu aquela paz inexplicável no meio de uma tempestade? Essa é a obra dele. Ele te fortalece quando você sente que não pode mais e te dá esperança quando tudo parece escuro. Sua presença não apenas acalma os seus medos, mas também te lembra que você não está sozinho. Mas o Espírito Santo não só nos consola, ele também é o nosso mestre. Ele nos ensina a verdade e nos revela o significado profundo da palavra de Deus. Às vezes, podemos ler um versículo e sentir que não o entendemos completamente. E então, em outro momento, aquele mesmo versículo ganha vida e parece falar diretamente à nossa situação. Isso é o Espírito Santo agindo. Não se trata apenas de entender a Bíblia intelectualmente, mas de ter uma revelação espiritual. Ele nos guia para que possamos aplicar o que lemos em nossas vidas e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16:8. Ele nos ajuda a ver as áreas em que precisamos mudar e nos dá força para fazê-lo. Em 1 Coríntios 2:10, Paulo explica que o Espírito Santo penetra as profundezas de Deus e as revela para nós. Você consegue imaginar isso? As coisas que são impossíveis de compreender com a nossa mente humana, o Espírito nos faz conhecer. Ele nos permite discernir o que Deus está fazendo em nossas vidas e nos dá sabedoria para tomar decisões alinhadas com sua vontade. Sem Ele estaríamos espiritualmente cegos, mas com Ele podemos ver as coisas sob a perspectiva de Deus. O Espírito Santo também tem um papel fundamental na renovação da nossa mente. Transformar a nossa forma de pensar não é algo que conseguimos fazer sozinhos. É o Espírito quem nos dá novos desejos, novos pensamentos, novas motivações. Ele pega os nossos velhos pensamentos, aqueles que nos afastam de Deus, e os substitui por uma mentalidade alinhada com Cristo. Quando começamos a ver o mundo pelos olhos de Jesus, nossas prioridades mudam. Deixamos de nos preocupar com coisas superficiais e começamos a focar no eterno.
Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para que ficasse conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito e transformados. E essa mesma promessa é para você. Não importa onde você esteja em sua jornada, o Espírito Santo está disponível para te guiar, fortalecer a sua fé e te ajudar a renovar a sua mente. Pense dessa maneira: se você está enfrentando uma decisão difícil ou lutando com pensamentos negativos, você não precisa fazer isso sozinho. Ore ao Espírito Santo, peça a Ele que te guie, que te fale, que te mostre o caminho. Pode ser que você encontre essa orientação ao ler um versículo bíblico que fale exatamente a sua situação, ou talvez por meio de uma paz que vem ao seu coração quando ora. Não se esqueça de que esse processo de transformação é uma jornada, não um evento único. A cada dia, podemos buscar a plenitude do Espírito Santo, pedindo a Ele que nos guie e nos transforme. Quanto mais cultivarmos nosso relacionamento com Ele, mais veremos seu poder atuando em nossas vidas. Não seremos apenas transformados, mas também seremos uma luz para os outros, mostrando o amor e a verdade de Deus em tudo o que fazemos. Hoje, quero te encorajar a tomar um momento para orar e pedir ao Espírito Santo que te guie. Peça a Ele que te ajude a entender a palavra, que renove a sua mente e que te transforme à imagem de Cristo. Lembre-se, você não está sozinho nesse caminho. Você tem o Espírito de Deus com você, guiando-o para a verdade e mostrando o propósito que Ele tem para a sua vida. Confie nele e deixe que seu poder te transforme. Número 6. Pensar como Jesus, humildade e serviço. Imagine o seguinte: você está no trabalho ou em casa e de repente surge uma tarefa que ninguém quer fazer. Talvez limpar algo que sujou, ajudar com um projeto complicado ou simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar. O que você faz nesse momento? Você dá um passo à frente e serve ou espera que alguém mais faça? Essas situações são um espelho de nossas atitudes. Elas mostram se realmente estamos pensando como Jesus, com humildade e com um coração disposto a servir. Filipenses 2:5 nos diz: a atitude de vocês deve ser como a de Cristo Jesus. E como era essa atitude? Era uma de humildade total. Jesus, sendo Deus, não se apegou aos seus privilégios divinos. Em vez disso, se despojou de tudo, tomou a forma de servo e viveu como um de nós. Pense sobre isso. O Criador do Universo decidiu descer até nossa condição para nos mostrar o que significa amar e servir. Não se tratava apenas de palavras bonitas ou discursos inspiradores. Foi um exemplo prático, visível e contundente. Um momento que reflete essa humildade está em João 13, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Este não era um ato simbólico, era um ato real de serviço. Naquele tempo, lavar os pés era algo que o servo mais baixo da casa fazia, porque os caminhos eram cheios de poeira e sujeira. Mas Jesus, o Filho de Deus, pegou uma toalha, se ajoelhou e lavou os pés deles. Você imagina a cena? Os discípulos ficaram impactados. Pedro até tentou resistir, porque não conseguia entender como seu mestre faria algo tão humilhante. No entanto, Jesus fez isso para nos ensinar que a verdadeira liderança e grandeza no reino de Deus estão em servir aos outros. Em Mateus 28, Jesus deixa claro: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui vemos que o serviço não é apenas um ato de amor, mas também um sacrifício. Jesus não serviu apenas com palavras ou pequenas ações, ele entregou sua vida. Sua morte na cruz é o maior exemplo de humildade e serviço. Ele fez isso porque nos amou, porque queria nos reconciliar com o Pai. Esse é o padrão que ele nos deixa: amar os outros até o ponto de estarmos dispostos a dar o melhor de nós, mesmo quando não recebemos nada em troca. O serviço não é uma tarefa humilhante, embora o mundo muitas vezes o veja assim. É um privilégio,
uma oportunidade de refletir o amor de Deus em nossas ações. Quando você serve, você está glorificando a Deus. Pense em como Jesus transformava vidas com atos simples. Alimentou os famintos, curou os doentes, consolou os aflitos. Tudo isso era uma expressão de sua humildade e seu desejo de servir. Mas, como podemos aplicar isso às nossas vidas diárias? Talvez não se trate de lavar os pés de alguém, mas sim de oferecer ajuda em momentos em que outros precisam. Pode ser tão simples como ouvir um amigo, ajudar um colega de trabalho com uma tarefa difícil ou apoiar alguém que está passando por um momento complicado. Você não precisa de grandes recursos para servir, só precisa de um coração disposto e humilde. Às vezes, servir pode ser difícil. Nos pegamos pensando, e eu, o que ganho com isso? Mas é aí que entra a transformação que Deus quer fazer em nossa mente. Quando adotamos a mentalidade de Jesus, o serviço deixa de ser um fardo e se torna uma alegria. Não fazemos isso para receber reconhecimento, mas porque sabemos que estamos fazendo algo que agrada a Deus. É uma forma de refletir Cristo em nossas ações. A humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar mais nos outros. Não se trata de se desvalorizar, mas de priorizar as necessidades dos outros. Jesus resumiu isso perfeitamente nas bem-aventuranças, quando disse: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Ser pobre de espírito é reconhecer nossa necessidade de Deus e estar dispostos a nos submeter à sua vontade, mesmo quando isso significa servir em coisas pequenas e aparentemente insignificantes. Hoje, quero convidá-lo a refletir. Pergunte a si mesmo: como posso servir com humildade e amor na minha vida diária? Quais áreas do meu coração precisam ser transformadas para que minha atitude reflita a de Cristo? Pode não ser fácil, mas você não está sozinho nisso. O Espírito Santo está com você, dando-lhe força e disposição para seguir o exemplo de Jesus. Cada vez que você escolhe servir, está seguindo os passos de Cristo. Você está mostrando o amor dele aos outros e permitindo que Deus o transforme de dentro para fora. E embora o mundo talvez não perceba ou valorize isso, Deus vê. Ele sabe o que você está fazendo e sua recompensa é eterna. Então, da próxima vez que tiver a oportunidade de servir, faça-o com alegria. Faça-o sabendo que está vivendo com a mesma mentalidade que Jesus, que nos ensinou que a verdadeira grandeza está no serviço. Número 7. Vencendo os pensamentos negativos. Às vezes, parece que nossa mente se torna um campo de batalha, não é? Você está lá, tentando se concentrar, mas de repente aparece aquele pensamento negativo que te diz que você não é suficiente, que nunca vai superar aquela dificuldade ou que as coisas sempre vão dar errado. Esses pensamentos podem ser como uma tempestade que nos rouba a paz, a confiança e até a esperança. Mas você sabia que Deus nos deu ferramentas para vencê-los? Você não precisa ficar preso nessa espiral de negatividade. Em 2 de Coríntios 10:5, Paulo nos diz: "Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para que se submeta a Cristo." Este versículo não é apenas um conselho, é uma estratégia espiritual. Ele nos lembra que os pensamentos negativos não são apenas ocorrências aleatórias, mas parte de uma batalha espiritual. E para vencer essa batalha, precisamos aprender a identificar esses pensamentos, confrontá-los com a verdade de Deus e substituí-los por aquilo que é bom e edificante. Primeiro, precisamos reconhecer os pensamentos negativos. Talvez sejam aquelas vozes internas que dizem: "Você não pode fazer isso, você sempre erra", ou "Deus não tem mais um plano para você." Esses pensamentos geralmente se baseiam em mentiras ou meias-verdades. Talvez venham de experiências passadas, de palavras dolorosas que alguém te disse, ou até mesmo de medos profundos que você não enfrentou. Mas aqui está a chave. Só porque um pensamento aparece na sua mente, não significa que ele seja verdade.
Pensamentos negativos frequentemente contradizem o que Deus diz sobre nós em sua palavra. Paulo também fala sobre destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esses argumentos são ideias e raciocínios que tentam nos afastar da verdade de quem Deus é e de quem somos nele. Por exemplo, quando pensamos que não somos amados, estamos acreditando em uma mentira que vai contra o amor eterno e incondicional de Deus. O que fazemos então? Usamos a palavra de Deus como nossa arma. Efésios 6:17 nos chama a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda vez que um pensamento negativo tentar se levantar, confrontamos com a verdade bíblica. Se você pensa que não tem valor, lembre-se do que diz Efésios 1:4, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo e te adotou como seu filho amado. O próximo passo é levar cativo todo o pensamento e submetê-lo a Cristo. Isso não significa ignorar os pensamentos negativos, mas enfrentá-los ativamente e decidir que eles não terão poder sobre você. É um ato consciente e deliberado. Por exemplo, se você tem medo do fracasso, pode se lembrar: tudo posso naquele que me fortalece. Ao fazer isso, você não está apenas descartando o pensamento negativo, mas também substituindo-o por uma verdade que te fortalece e te dá esperança. Aqui é onde Filipenses 4:8 entra em cena. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Este versículo nos dá uma lista prática de como direcionar nossa mente. Em vez de se concentrar no que é ruim, escolha focar no que é bom. Pense nas bênçãos que Deus já te deu, em sua fidelidade, nas promessas que estão em sua palavra. Quando preenchemos nossa mente com essas coisas, não deixamos espaço para os pensamentos negativos. Jesus nos deu um exemplo claro de como controlar nossa mente durante as tentações no deserto. Satanás lhe apresentou mentiras e tentações, mas Jesus as confrontou toda vez com as Escrituras. Está escrito. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas uma defesa, mas uma ferramenta ofensiva para vencer as mentiras do inimigo. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, usou as Escrituras para combater pensamentos e tentações, quanto mais nós devemos fazer isso. Deixe-me te convidar a fazer algo prático. Pense em um pensamento negativo recorrente que você tem. Talvez seja algo como: eu não sou suficiente ou nunca vou conseguir. Agora procure um versículo que refute isso. Escreva-o, memorize-o, medite nele. Por exemplo, se você luta com a ideia de que não tem valor, lembre-se do que diz Salmos 139:14. Eu te louvo porque me formaste de maneira admirável. As tuas obras são maravilhosas. Cada vez que esse pensamento negativo voltar, use esse versículo para substituí-lo. Quero que saiba que essa batalha você não luta sozinho. O Espírito Santo está com você, guiando-o e lembrando-o das verdades de Deus. E enquanto você continua praticando isso, verá como sua mente começa a ser renovada. Os pensamentos negativos perderão seu poder, e em seu lugar você experimentará a paz e a liberdade que somente Cristo pode dar. Então, não desista. Leve cada pensamento a Cristo, encha-se da sua palavra e ande com a certeza de que nele você já tem a vitória. Número 8. A importância da oração. Todos nós já tivemos aqueles dias em que parece que o mundo está desabando sobre nós. Talvez seja uma preocupação com o trabalho, uma situação familiar complicada ou simplesmente o peso de não saber o que vem pela frente. Nesses momentos, o estresse e a ansiedade podem parecer avassaladores, como se não houvesse uma saída clara. E a grande pergunta é: para quem você recorre quando se sente assim? Onde encontra paz quando sua mente está cheia de inquietação? A resposta está em algo tão poderoso quanto simples: a oração.
Em Filipenses 4:6, Paulo nos dá uma instrução que parece ir contra a nossa natureza. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Preste atenção nessas palavras. Não andem ansiosos por coisa alguma. Como é possível não nos preocuparmos quando parece que o mundo exige o contrário? A chave está no que vem a seguir: levar tudo a Deus em oração e com gratidão. Pois a oração não é apenas conversar com Deus, é abrir o coração, entregar as preocupações e permitir que Ele substitua a ansiedade pela sua paz. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 6:25 que não devemos nos afligir com as coisas desta vida. Ele disse: "Vejam as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, no entanto o Pai Celestial as alimenta. Se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará de você?" Mas o problema é que muitas vezes tentamos carregar tudo sozinhos. Achamos que temos que resolver tudo e quando percebemos que não conseguimos, nos enchemos de ansiedade. No entanto, Deus nos convida a entregar nossas preocupações a Ele, a descansar no seu poder e no seu amor. E aqui está o belo. Não importa o quão grande ou pequeno seja o que te preocupa, Deus quer que você leve a Ele. Filipenses diz, em toda ocasião, o que significa que não há problema pequeno demais para Ele. Às vezes pensamos que devemos orar apenas pelas coisas grandes, mas Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. E não é só isso, Paulo nos incentiva a orar com súplicas, com um coração humilde que reconhece a necessidade de Deus, mas também com gratidão. A gratidão muda a nossa perspectiva. Nos ajuda a lembrar que, mesmo diante dos desafios, Deus já foi fiel no passado e continuará sendo. Algo maravilhoso acontece quando oramos dessa forma. Experimentamos a paz de Deus. Não é uma paz que depende de tudo sair como queremos, mas uma paz que excede todo entendimento. É a paz que te permite dizer, não sei como, mas sei que Deus está no controle. Essa paz não só acalma o seu coração, mas também protege sua mente, afastando os pensamentos de medo e ansiedade. É como um escudo que te mantém firme, até mesmo no meio da tempestade. Agora talvez você se pergunte, como posso tornar a oração uma parte constante da minha vida? Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo diz, orem sem cessar. Isso não significa que você deve passar o dia inteiro com os olhos fechados, mas manter uma conversa constante com Deus. Fale com Ele no carro, enquanto trabalha, nos momentos tranquilos do dia. Deus não está longe nem ocupado demais para ouvir você. Ele está sempre presente, esperando que você se aproxime dele. Deixe-me contar algo. Conheço alguém que, no meio de uma crise financeira, não conseguia dormir à noite. Estava cheio de medo e dúvidas, pensando em como iria seguir em frente. Um dia, decidiu escrever todas as suas preocupações em uma folha de papel e então as entregou a Deus em oração. Mas não parou por aí. Ele também escreveu tudo pelo que era grato, sua saúde, sua família, até mesmo as pequenas coisas como o sol pela manhã. Depois de orar, ele sentiu algo que não podia explicar, uma paz que substituiu a sua ansiedade. As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas seu coração, sim. E essa paz o ajudou a seguir em frente com confiança, sabendo que Deus estava com ele. Quero te encorajar a fazer o mesmo. Tire um momento para escrever suas preocupações. Seja honesto com Deus. Ele já conhece o que há no seu coração, mas quer que você compartilhe com Ele. Depois, escreva suas ações de graças. Apresente-as em oração e confie que Ele agirá. Talvez você não veja a resposta de imediato, mas te prometo que sentirá sua paz. A oração não é apenas uma ferramenta, é uma conexão viva com Deus. É onde você encontra força, direção e consolo. Jesus, o nosso exemplo perfeito, orava constantemente.
Mesmo sendo o Filho de Deus, ele buscava o Pai em cada momento importante. Se Jesus fez isso, quanto mais nós precisamos fazer? Então, hoje, dê o primeiro passo. Fale com Deus. Chame-o no meio das suas preocupações, agradeça-lhe nas suas alegrias e permita que a sua paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Deus está com você, ouvindo cada palavra, cuidando de cada detalhe e pronto para te encher com seu amor e sua paz. Número 9. Discernindo a vontade de Deus. Há momentos na vida em que nos deparamos com decisões que parecem enormes. Talvez você esteja pensando em mudar de carreira, em um relacionamento que pode definir seu futuro ou em uma oportunidade que parece boa. Mas você não tem certeza se é a certa. Nesses momentos, surgem perguntas como: o que Deus quer que eu faça? Estou no caminho certo? E eu entendo, é uma sensação avassaladora. Mas aqui está a verdade que você deve lembrar. Deus não é um Deus de confusão. Ele tem um plano para você, e sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita, como nos diz Romanos 12, versículo 2. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele falou sobre a importância de não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas de renovar nossa mente. Essa renovação é a chave, porque deixe-me te dizer uma coisa: se sua mente está cheia dos valores e das prioridades do mundo, será difícil discernir a vontade de Deus. O mundo te diz: busque o que te faz feliz, faça o que te convém. Mas Deus tem uma perspectiva maior, um plano que nem sempre é fácil de entender, mas que sempre busca o seu maior bem e a sua glória. Renovar nossa mente implica alinhar nossos pensamentos com os de Deus, permitindo que sua palavra transforme nossa maneira de pensar e de ver a vida. E é aqui que entra Provérbios 3, 5, que nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos lembra que não se trata de depender da nossa lógica ou das nossas emoções, mas de confiar plenamente em Deus. Às vezes, queremos ter tudo sob controle, mas Deus nos chama a dar um passo de fé, a reconhecer que seus caminhos são mais altos do que os nossos. E quando fazemos isso, Ele promete guiar nossos passos e endireitar nossos caminhos. Discernir a vontade de Deus começa com a oração. A oração não é apenas uma lista de petições, é um diálogo com Deus. É abrir seu coração e dizer: Senhor, não sei o que fazer, mostre-me o seu caminho. Mas também é estar disposto a ouvir, porque às vezes Deus não responde com uma voz audível, mas através de uma sensação de paz, uma convicção no seu espírito ou uma direção clara enquanto você lê sua palavra. Não se esqueça de que a oração também deve ser acompanhada de gratidão, como nos ensina Filipenses. Ao dar graças, reconhecemos a fidelidade de Deus no passado e nos enchemos de confiança em sua provisão futura. Outro aspecto fundamental para conhecer a vontade de Deus é estudar sua palavra. A Bíblia é o nosso guia mais seguro. Nas suas páginas, encontramos princípios que nos ajudam a tomar decisões que honram a Deus. Por exemplo, se você está diante de uma decisão ética, pode buscar na Escritura o que Deus diz sobre integridade, honestidade e justiça. Mas a Bíblia não nos dá apenas regras, ela também nos mostra o caráter de Deus. Quanto mais o conhecemos, mais fácil se torna discernir o que agrada ao seu coração. E não podemos esquecer o papel do Espírito Santo. Jesus nos prometeu que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Ele nos dá discernimento, nos convence do que é certo e nos lembra as palavras de Jesus. Talvez você já tenha experimentado aquela pequena voz interna que te diz: isso não está certo, ou este é o caminho que você deve seguir. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele não nos guia apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas, aquelas que frequentemente deixamos passar despercebidas. Vou te contar algo. Uma amiga minha estava em um impasse profissional.
Ela tinha duas ofertas de emprego. Uma com um salário maior, mas que exigia que ela se afastasse da sua família e da sua igreja, e outra com um salário menor, mas que lhe permitia servir a sua comunidade e estar mais perto de seus entes queridos. Em vez de decidir apressadamente, ela passou o tempo em oração, buscando a orientação de Deus. Também estudou a Bíblia, procurando princípios que pudessem se aplicar à sua situação. Finalmente, ela sentiu paz ao escolher a segunda opção, porque entendeu que Deus a estava chamando para priorizar o serviço e os relacionamentos em vez do dinheiro. Esse discernimento veio porque ela dedicou tempo para buscar a vontade de Deus com um coração disposto a obedecer. Então pergunte a si mesmo: você está buscando a vontade de Deus sinceramente? Está disposto a dizer sim ao que Ele te pedir, mesmo que não seja o que você esperava? Discernir sua vontade requer tempo, paciência e, acima de tudo, um relacionamento íntimo com Ele. Mas aqui está a esperança. Deus não esconde seu plano como um mistério que nunca entenderemos. Ele promete que, se o buscarmos de todo o nosso coração, o encontraremos. Hoje, eu te animo a dar um passo nessa busca. Ore, estude a palavra, ouça o Espírito Santo e confie que Deus te guiará. A sua vontade para a sua vida é boa, agradável e perfeita. E quando você caminha em seu plano, encontra propósito, paz e plenitude como nunca antes. Não tenha medo, pois o Deus que te criou também está guiando cada passo que você dá. Número 10. Obediência. A prova da transformação. Imagine que você está diante de uma decisão difícil, talvez algo tão simples quanto devolver o troco a mais que te deram em uma loja, ou algo mais complexo, como ser honesto sobre um erro que cometeu no trabalho. O que você faz nesse momento? Você segue seu impulso de buscar o mais fácil, o que te beneficia, ou escolhe obedecer ao que sabe que é certo? Essas situações diárias são pequenos testes de algo mais profundo. Nossa obediência a Deus e nossa transformação como seguidores de Cristo. Jesus disse claramente em João 14: se me amarem, obedecerão aos meus mandamentos. Essas palavras nos lembram que a obediência não é simplesmente uma lista de regras que devemos seguir. É uma resposta de amor. Quando amamos alguém, não precisamos ser forçados a agradá-lo. Fazemos isso porque nos importa, porque desejamos demonstrar nosso amor com nossas ações. O mesmo acontece com nosso relacionamento com Deus. Obedecemos não por medo, nem por obrigação, mas porque o amamos e confiamos nele. Mas aqui vem o interessante. 1 de João 2,3 diz: assim sabemos que conhecemos a Deus, se obedecemos aos seus mandamentos. A obediência é uma evidência tangível de nossa fé. É fácil dizer que conhecemos a Deus, que confiamos nele, mas nossas ações falam mais alto que nossas palavras. Se realmente o conhecemos, se experimentamos sua graça e seu amor, então nossa vida deve refletir isso em uma obediência genuína. E quero deixar algo claro: os mandamentos de Jesus não são fardos pesados. Às vezes pensamos que obedecer a Deus é uma lista interminável de não faça isso ou faça aquilo. Mas Jesus resumiu seus mandamentos em 2 grandes princípios: amar a Deus de todo o nosso coração, alma e mente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é tudo. Tudo o que fazemos deve fluir desse amor. Quando amamos a Deus, nossos desejos começam a se alinhar com os dele e a obediência deixa de ser um peso e se torna um privilégio. No entanto, a obediência não é algo que conseguimos da noite para o dia. É um processo. Haverá momentos em que será fácil, mas também haverá situações em que nossa carne, nossas emoções ou até o mundo ao nosso redor tentarão nos desviar. Mas aqui está a boa notícia: não estamos sozinhos nesse caminho. O Espírito Santo está conosco, fortalecendo nossa vontade e nos dando poder para fazer o que agrada a Deus.
Pensemos no exemplo de Jesus. Ele é a imagem perfeita da obediência. Filipenses 2:8 nos diz que ele, sendo Deus, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você consegue imaginar o nível de confiança e amor que Jesus tinha pelo Pai para se submeter a algo tão doloroso e humilhante? Sua obediência não só nos deu salvação, mas também nos deixou um modelo a ser seguido. Ele nos mostrou que a verdadeira obediência envolve nos rendermos completamente à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos tudo ou quando o caminho é difícil. Deixe-me contar uma história. Conheço alguém que enfrentou uma decisão difícil. Ela havia cometido um erro no trabalho e, para encobri-lo, tinha a opção de mentir e evitar o problema. Mas, no fundo, sabia que isso não agradava a Deus. Ela decidiu orar e pedir forças para fazer a coisa certa. Embora admitir seu erro tenha lhe custado enfrentar as consequências, no final, ela experimentou paz porque sabia que havia obedecido a Deus. Essa paz é algo que o mundo não pode oferecer. É o fruto de andar em obediência à vontade de Deus. Hoje, quero que você se faça esta pergunta. O que te motiva a obedecer? É o medo das consequências, o desejo de ser abençoado ou é o amor e a gratidão a Deus? Reflita também sobre as áreas da sua vida onde é difícil obedecer. Talvez sejam coisas pequenas, como ser honesto em suas palavras, ou coisas mais profundas, como perdoar alguém que te machucou. Seja o que for, Deus não te pede para fazer isso sozinho. Ele está com você, te ajudando a crescer e a superar cada obstáculo. E aqui está a esperança. Nossa obediência não só transforma nosso relacionamento com Deus, mas também transforma nossa mente e nosso coração. Cada ato de obediência nos aproxima mais dele, nos torna mais semelhantes a Jesus e nos permite experimentar seu amor de uma maneira mais profunda. Porque, como Jesus mesmo disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Hoje, te animo a tomar um momento para orar e pedir a Deus que te ajude a obedecer em cada área da sua vida. Não importa onde você esteja em seu caminho espiritual, sempre há espaço para crescer. E lembre-se, a obediência não se trata de perfeição, mas de rendição. É dizer a Deus, não sou perfeito, mas confio em ti. Quero te agradar com a minha vida. Essa é a verdadeira prova de uma mente transformada e de um coração rendido a Deus. Número 11. O perdão, liberando a mente do ressentimento. Todos nós já fomos feridos em algum momento. Talvez alguém tenha traído sua confiança, dito algo que te feriu profundamente ou agido de uma maneira que você nunca esperaria. É normal se sentir magoado, zangado e até justificar o ressentimento. Mas deixe-me te perguntar algo. O que acontece dentro de você quando escolhe guardar esse rancor? Você já percebeu como esse ressentimento vai te consumindo pouco a pouco? Porque no final, o ressentimento não afeta tanto a pessoa que nos machucou quanto a nós mesmos. Ele nos rouba a paz, nos mantém amarrados ao passado e, o mais importante, afeta nossa relação com Deus. Jesus foi muito claro em Mateus 6,14, quando disse: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai Celestial perdoará vocês. Mas, se não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Essas palavras nos confrontam porque conectam nosso perdão aos outros com o perdão que recebemos de Deus. Não significa que nosso perdão seja um requisito para ganhar o amor de Deus, mas sim que reflete nossa compreensão da graça que recebemos. Se entendemos o quanto fomos perdoados por Deus, como não estenderemos esse mesmo perdão àqueles que nos feriram? O ressentimento é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada ofensa, cada palavra dolorosa, cada traição é como uma pedra a mais que colocamos na mochila. No começo, pode não parecer tão pesada, mas com o tempo percebemos que essa carga está nos desgastando. O ressentimento não afeta apenas nossa mente e coração.
também pode se manifestar fisicamente em estresse, ansiedade e até doenças. Ele nos rouba a alegria e nos impede de aproveitar o presente, porque estamos sempre revivendo o passado. Perdoar não significa justificar o que nos fizeram. Não significa que o que aconteceu estava certo ou que esquecemos o ocorrido. O perdão não é para outra pessoa, é para nós. É um ato de libertação. Quando perdoamos, estamos soltando a carga, abrindo mão da nossa necessidade de vingança e entregando a situação a Deus. Não estamos dizendo, o que você fez está certo. Estamos dizendo, eu não vou deixar que o que você fez controle a minha vida. E isso é poderoso. Efésios 4:32 nos lembra que devemos perdoar assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pense nisso por um momento. Deus não esperou que fôssemos perfeitos para nos perdoar. Ele nos perdoou através do sacrifício de Jesus, sabendo que às vezes voltaríamos a falhar. O perdão dele é completo, incondicional e cheio de amor. Esse é o padrão que ele nos dá, e embora possa parecer impossível perdoar como ele, temos a ajuda dele. O Espírito Santo nos fortalece para dar esse passo, mesmo quando parece que não conseguimos. Eu sei que há feridas que parecem impossíveis de perdoar. Talvez alguém te feriu de uma maneira tão profunda que você sente que nunca vai conseguir superar. Mas deixe-me te lembrar o que Jesus fez na cruz. Enquanto estava sendo crucificado, enquanto o insultavam e o humilhavam, ele orou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Se Jesus pôde perdoar em meio a tanta dor, ele também pode nos dar força para perdoar nossas próprias feridas. Não se trata de fazer com nossas forças, mas de permitir que ele trabalhe em nós. O perdão nem sempre acontece de imediato. É um processo. Talvez você precise começar orando pela pessoa que te feriu, mesmo que no começo você não sinta isso. Peça a Deus para te ajudar a soltar esse ressentimento e ver essa pessoa como ele a vê. Pode ser difícil, mas é o primeiro passo para a cura. Perdoar não significa que você tenha que se reconciliar ou confiar novamente naquela pessoa, mas significa que você decide libertar seu coração da carga do rancor. Quero que reflita por um momento. Há alguém em sua vida que você precisa perdoar. Talvez um amigo, um familiar ou até você mesmo. Não espere sentir que é o momento certo. Dê o passo agora. Fale com Deus, entregue suas feridas a Ele e peça que te guie no processo de perdoar. Não importa quanto tempo tenha se passado ou quão profunda seja a ferida, o perdão é possível e traz uma liberdade que só Deus pode dar. O perdão não só nos liberta da carga do ressentimento, ele também transforma nossa relação com Deus. Quando perdoamos, estamos mostrando que entendemos sua graça, que recebemos seu amor e que queremos viver de acordo com sua vontade. Jesus incluiu o perdão na oração do Pai Nosso por uma razão, porque é essencial para viver uma vida plena e em comunhão com Deus. Então hoje dê esse passo, perdoe, não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece ser livre. E lembre-se, com Deus tudo é possível, até perdoar o que parece imperdoável. Número 12. A gratidão, mudando o foco da mente. Quantas vezes em um dia você se pega pensando no que falta, no que deu errado ou no que não tem? É fácil cair nessa armadilha. Um dia chuvoso pode parecer um incômodo porque arruína nossos planos, o trânsito pode nos tirar do sério e um problema no trabalho pode nos fazer esquecer todas as coisas boas que aconteceram. Mas deixa eu te perguntar algo. O que aconteceria se, ao invés de focar no negativo, você escolhesse procurar algo para agradecer? O que aconteceria se cada situação, até as mais difíceis, se tornasse uma oportunidade para ver a bondade de Deus? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: Deem graças a Deus em toda situação, porque esta é a vontade dele para vocês em Cristo Jesus. É um versículo que parece simples, mas nos desafia profundamente. Por que não diz: Deem graças a Deus somente quando as coisas vão bem?
ou quando recebem o que querem. Diz em toda situação. Isso inclui os momentos em que estamos celebrando, mas também os momentos de dor, incerteza ou perda. A gratidão não se trata de ignorar o que está errado, mas de escolher focar no que está certo, no que Deus está fazendo, mesmo no meio das nossas lutas. Pense nisso. Quando damos graças a Deus, mesmo nas dificuldades, estamos reconhecendo que Ele está no controle, que o seu plano é perfeito e que, embora não entendamos agora, podemos confiar no seu propósito. A gratidão nos lembra que não estamos sozinhos, que seu amor e fidelidade permanecem constantes. Às vezes, até nas situações mais sombrias, podemos encontrar algo para agradecer. Pode ser algo tão pequeno quanto um novo dia, o sorriso de um ente querido ou a força que Deus nos dá para enfrentar um desafio. A gratidão não só muda nossa relação com Deus, ela também transforma nossa mente. Quando escolhemos agradecer, paramos de focar no que não temos e começamos a ver o que temos. Ela nos ajuda a sair da queixa e do pessimismo e nos leva a uma perspectiva mais positiva e esperançosa. É como se a gratidão abrisse nossos olhos para ver as bênçãos que estavam ali, mas que tínhamos deixado de notar. E ao fazer isso, descobrimos que Deus está trabalhando até nos detalhes mais pequenos da nossa vida. Filipenses 4 nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Insisto, alegrem-se. A gratidão e a alegria estão profundamente conectadas. Mas aqui está o detalhe. Essa alegria não depende do que temos ou das nossas circunstâncias externas, mas sim da nossa relação com Deus. Quando entendemos que nossa maior bênção é ter Deus em nossas vidas, todo o resto começa a encontrar seu lugar. Podemos ser gratos, não porque tudo é perfeito, mas porque sabemos que temos um Deus perfeito que caminha conosco. E é aqui que tudo começa a mudar. A gratidão não só transforma nossa mente, ela também traz benefícios reais para a nossa vida. Ela reduz o estresse, melhora o nosso humor e nos ajuda a construir relações mais fortes com os outros. Quando praticamos a gratidão, fortalecemos nossa resiliência e nossa fé, porque aprendemos a ver cada situação como uma oportunidade para confiar mais em Deus. Jesus nos mostrou isso com seu exemplo. Antes de alimentar milhares de pessoas com alguns pães e peixes, o que ele fez? Deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Deu graças ao Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus expressou gratidão. Sua vida foi um testemunho de que a gratidão não é uma reação, é uma escolha. E se Jesus, o Filho de Deus, viveu uma vida de gratidão, quanto mais deveríamos fazê-lo nós? Quero te convidar a fazer algo prático. Reserve um momento todos os dias para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes coisas. Talvez tenha sido um momento de paz no meio do caos, uma conversa com um amigo ou simplesmente a oportunidade de ver mais um amanhecer. À medida que você começar a praticar a gratidão, vai perceber algo. Seu foco começará a mudar. As coisas que antes te preocupavam perderão o peso e as bênçãos que antes você não via começarão a brilhar com clareza. A gratidão não só nos aproxima mais de Deus, ela também nos alinha com sua vontade. Ao escolher agradecer em toda situação, estamos dizendo: Senhor, confio em Ti, sei que estás agindo, mesmo quando não entendo. Esse é o poder transformador da gratidão. Então, hoje, decida agradecer, não porque tudo seja perfeito, mas porque você sabe que tem um Deus que é perfeito. E ao fazer isso, verá como sua mente e sua vida começam a mudar para melhor. Número 13. Vivendo no presente, despojando-nos da ansiedade. Imagina que você está sentado em casa, tentando relaxar depois de um dia longo, mas sua mente não para. Você está pensando em todas as coisas que tem que fazer amanhã, nos problemas que parecem não ter solução e naquele "e se" que tira sua paz. Já se sentiu assim? Todos nós já passamos por essa situação, onde o futuro, com suas incógnitas e possíveis complicações, rouba nossa tranquilidade no presente.
Mas Jesus nos diz algo que desafia nossa natureza. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. A ansiedade é um peso pesado, não só para a nossa mente, mas também para o nosso espírito. Ela nos mantém presos em um ciclo de preocupação constante que nos impede de aproveitar o presente. Nos faz viver em um "e se", em vez de um "aqui e agora". Pense nisso. Quanto tempo da sua vida você perde se preocupando com coisas que ainda não aconteceram? E o mais importante, quantas dessas preocupações realmente se tornam realidade? Na maioria das vezes, nossas ansiedades ficam apenas na nossa mente, mas enquanto isso, nos roubam a paz e nos desgastam emocional e espiritualmente. Jesus, no Sermão da Montanha, nos lembra de algo fundamental. A ansiedade nos impede de confiar na provisão de Deus. Ele usa um exemplo tão simples, mas tão poderoso. Ele diz que se Deus cuida dos pássaros que não semeiam nem ceifam e das lírias do campo que não trabalham nem tecem, quanto mais Ele cuidará de nós. Mas aqui está a chave. Jesus não diz que devemos ignorar nossas responsabilidades. Ele não está dizendo que devemos ser despreocupados. O que ele nos ensina é a confiar. Confiar que Deus tem o controle, que Ele vê nossas necessidades e está agindo mesmo quando não entendemos. Filipenses 4:6 nos oferece uma solução prática para combater a ansiedade. Não se preocupem com nada. Ao contrário, em todas as ocasiões, com oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse versículo nos mostra que a oração é uma arma poderosa contra a ansiedade. Quando levamos nossas preocupações a Deus, não estamos apenas soltando nossos fardos, mas também recebendo algo em troca: sua paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que transcende o entendimento humano. E aqui vem um ponto importante: aprender a viver no presente. Deus nos dá este dia como um presente. O passado não podemos mudar e o futuro ainda não chegou. Tudo o que temos é o agora, e é neste momento que podemos encontrar Deus. Às vezes, estamos tão presos nas nossas preocupações que não vemos as bênçãos que nos cercam. Talvez seja o calor do sol na sua pele, o som das risadas de seus filhos, ou simplesmente o fato de você estar respirando. É nesses pequenos momentos que podemos experimentar a presença de Deus e lembrar que Ele está conosco. A prática da atenção plena, de uma perspectiva bíblica, pode nos ajudar a focar no presente. Não se trata de uma técnica mística, mas algo tão simples como parar, respirar profundamente e levar nossos pensamentos a Deus. Por exemplo, quando sentir que a ansiedade está te dominando, tire um momento para orar, para agradecer a Deus por algo em sua vida e para lembrar que Ele está com você. Isso não elimina os problemas, mas muda a nossa perspectiva. Nos permite enfrentar cada dia com fé em vez de medo. É importante diferenciar entre preocupação produtiva e ansiedade paralisante. A preocupação produtiva nos leva a tomar ação. Por exemplo, se você tem uma conta a pagar, a preocupação produtiva te motiva a organizar suas finanças e buscar soluções. Mas a ansiedade paralisante nos mantém estagnados, imaginando os piores cenários e nos sentindo incapazes de avançar. Deus não quer que vivamos presos nesse ciclo. Ele nos convida a confiar em seu plano e a dar passos práticos em fé. Quero convidá-lo a fazer um pequeno exercício. Hoje, pare por um momento e respire. Enquanto faz isso, repita um versículo como Filipenses 4:7 em sua mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Faça isso com calma, deixando essas palavras penetrar em seu espírito. Esse simples ato pode te ajudar a se reorientar para o presente e lembrar que Deus está no controle. A ansiedade pode ser um inimigo poderoso, mas ela não tem a última palavra.
Deus nos deu ferramentas para vencê-la. Sua palavra, a oração, seu Espírito que habita em nós e a comunidade de crentes que nos apoia. Então hoje, escolha confiar. Entregue o amanhã nas mãos de Deus e viva o presente como um presente. Porque quando aprendemos a viver no agora, encontramos a paz e a plenitude que só Ele pode nos dar. Número 14. O resultado final. Uma vida transformada para a glória de Deus. Pense por um momento no que significa realmente ser uma nova criação. Não é apenas uma mudança de aparência, nem um simples ajuste na forma de pensar. É uma transformação radical, algo profundo, que começa de dentro e se reflete em cada aspecto da sua vida. 2 Coríntios 5,17 deixa claro: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho se foi, eis que tudo se fez novo. Esse é o destino de todos aqueles que estão em Cristo. Não apenas viver uma vida melhor, mas uma vida completamente nova, cheia do propósito e da presença de Deus. Quando você decide seguir a Cristo, o velho fica para trás. Mas o que isso realmente significa? Não é que você vai esquecer de um dia para o outro todos os seus erros, falhas ou dores. É reconhecer que você já não é mais definido por eles. A culpa, o arrependimento, as correntes que antes o prendiam já não têm poder sobre você. O velho se foi porque Cristo levou tudo isso consigo na cruz. Agora você pode andar em liberdade, sabendo que não está limitado pelo seu passado. Deus lhe dá um novo começo, uma página em branco onde você pode escrever uma história completamente diferente, guiada pelo seu amor e sua graça. E essa mudança não é apenas um presente que você recebe, ela também tem um propósito maior. Romanos 8:29 nos lembra que Deus nos predestinou para sermos transformados à imagem de seu Filho. Você percebe a magnitude disso? Ser mais como Jesus é o objetivo final dessa transformação. Cada passo que damos nesse caminho nos aproxima mais de refletir seu caráter, sua humildade, seu amor incondicional, sua compaixão e sua graça. Não se trata de ser perfeito, mas de permitir que o Espírito Santo opere em nós para que, dia após dia, nossas vidas sejam um reflexo mais claro de Cristo. Viver essa transformação não apenas nos beneficia, mas também glorifica a Deus. Quando sua vida muda de maneira tão radical, as pessoas ao seu redor percebem. Elas veem como você age com amor ao invés de rancor, como escolhe a paz no meio do caos, como confia em Deus até nas circunstâncias mais difíceis. Sua vida se torna um testemunho vivo da obra de Deus. Como Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cada ação, cada palavra, cada escolha que você faz com uma mente transformada é uma forma de louvar a Deus e atrair outros para Ele. E aqui está a beleza. Essa vida transformada não é um fardo, não é um esforço constante para provar algo. É uma vida plena e abundante, cheia de propósito, paz e alegria. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Uma vida onde você encontra satisfação não no que o mundo oferece, mas no seu relacionamento com Deus. Uma vida onde, mesmo no meio dos desafios, você pode experimentar uma paz que excede todo o entendimento, porque sabe que Deus está com você e que o seu destino está nas suas mãos. Claro, o processo não é perfeito. Haverá dias difíceis. Haverá momentos em que você se sentirá distante dessa nova criação. Mas não se esqueça de que a transformação é uma jornada contínua. Não é um destino que você chega de imediato, mas um caminho que você percorre com a direção de Deus. Nesses momentos de dúvida, lembre-se das palavras de Paulo em Filipenses 3,13. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não se concentre no que ainda falta, concentre-se no progresso que você fez e no objetivo que está à frente.
Então, se hoje você sente que está longe de ser essa nova criação, não se desanime. Deus não terminou com você. Ele continua trabalhando em você, moldando-o, transformando-o, guiando-o para uma vida que reflete sua glória. Confie que o Espírito Santo o levará aonde você precisa estar. E enquanto avança, não se esqueça de celebrar os pequenos passos, porque cada um deles é uma evidência de que Deus está operando na sua vida. A vida transformada não é apenas para um futuro distante, ela é para hoje. É para que você viva cada momento com propósito, para que experimente a paz e a alegria que vem de estar em Cristo e para que glorifique a Deus em tudo o que faz. Então, siga em frente. Deixe o velho para trás, abrace o novo que Deus está fazendo em você e viva cada dia com a confiança de que você está sendo transformado para a sua glória. Ao longo desta mensagem, exploramos a fascinante jornada da mente renovada, desde abandonar a velha natureza até nos revestirmos da mente de Cristo. Vimos como a Bíblia nos convida a viver alinhados com o coração de Deus, a nos despojar de pensamentos negativos e a nos encher da sua palavra, com a ajuda inabalável do Espírito Santo. Também abordamos a importância da humildade, do serviço e do perdão, reconhecendo que tudo isso culmina em uma vida transformada que glorifica o nosso Pai Celestial. Quando deixamos Deus trabalhar nas profundezas do nosso ser, experimentamos uma paz e uma plenitude que transcendem qualquer circunstância. Nossa mente é renovada, nossos atos revelam o caráter de Cristo e nossos passos se encaminham em obediência ao propósito divino. Esse processo não é instantâneo nem simples, mas cada decisão, cada entrega e cada nova perspectiva nos aproxima mais do plano perfeito de Deus. Portanto, enquanto avança no seu dia a dia, lembre-se de que você não está sozinho. Deus te guia, o seu Espírito te fortalece e a sua palavra ilumina o seu caminho. Persevere na oração, permaneça atento à voz do Espírito e pratique o amor e a humildade de Jesus em tudo o que fizer. No final, verá como a sua mente e a sua vida refletem a glória de Deus de uma maneira que jamais imaginou. Anime-se a dar esse passo de fé e contemple a transformação que somente o Senhor pode trazer. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.